Olá, sejam bem-vindos ao Caso da Semana. Aqui quem fala é Sérgio Viana, do canal Advanced MSK. Hoje nós vamos discutir o caso de uma paciente de 85 anos com queixa de pé plano valgo adquirido e dor ao longo da superfície lateral do tornozelo esquerdo. A ressonância magnética, o que chama a atenção nos cortes axiais, é a presença de uma tendinopatia do tibial posterior, que se apresenta bastante espessado e de sinal heterogêneo, o que já justifica o quadro da paciente de pé plano adquirido. Nos cortes sagitais, nós percebemos que existem áreas de alteração de sinal nas superfícies de contato do processo lateral do talos e do calcâneo ao nível do ângulo de Giussani. Existem irregularidade dos contornos corticais, com alterações císticas e edematosas do osso medular subcortical, principalmente no calcâneo. Nós percebemos que existe um tecido de intensidade de sinal intermediária, tanto em T1 como em T2, interposto entre a extremidade do maléolo e o calcâneo adjacente. No interior dessa área de alteração de sinal corre o calcâneo fibular, que se apresenta aprisionado, existe um entrapment desse ligamento. Os achados são compatíveis com uma forma relativamente, digamos assim, menos badalada de impacto do tornozelo, que é o impacto lateral do retropé. O fundamento para a gente entender o impacto lateral do retropé é que existe uma disfunção do tendão tibial posterior, que pode ser devido a tendinopatia ou ruptura franca. Essa disfunção leva à formação de um pé plano adquirido e um valgismo do retropé, o que vai levar a impacto extra-articular lateral, que pode ser taulocalcaneano, pode ser calcâneo fibular ou pode ser uma forma mista. Essa imagem foi tirada de um artigo bastante esclarecedor sobre o tema, eu recomendo para vocês. Na primeira imagem nós vemos o alinhamento ósseo normal. Na segunda imagem, um aumento do valgismo do retropé, do calcâneo, e isso leva na área vermelha a um contato anômalo, a um impacto anômalo entre o talos e o calcâneo. E quando esse valgismo se torna mais pronunciado, além do impacto anômalo entre o talos e o calcâneo, em vermelho, vai haver um impacto entre a porção distal da fíbula e o calcâneo, aqui descrito em amarelo. Como eu falei, o impacto pode ser talocalcaneano, pode ser calcâneo fibular, podem ser isolados ou podem haver formas mistas, que parece inclusive ser o mais frequente. No impacto talocalcaneano, na ressonância magnética, o que nós vamos ver é a presença de alterações edematosas ou císticas do osso medular subcortical nas superfícies de contato do processo lateral do talos e do calcâneo. Nesse último, classicamente ao nível do ângulo de Giussani, são as alterações mais comuns. E em casos mais avançados, você pode inclusive ter esclerose do osso medular subcortical, que vai aparecer como áreas de baixo sinal em todas as ponderações. Já no impacto calcâneo-fibular, o que nós vamos perceber é a presença de edema ou, mais comumente, tecido cicatricial, que tem sinal intermediário ou baixo em T1 e T2, nas partes moles interpostas entre o calcâneo e a fíbula. Nas formas mais avançadas, pode inclusive haver contato ósseo direto entre as superfícies ósseas, com edema do osso medular subcortical na fíbula e, ocasionalmente, inclusive com formação de neofacetas devido a essa neoarticulação da fíbula distal com o calcâneo. É relatado que existe uma associação com a severidade da tendinopatia do tibial posterior e o valgismo do retropé, ou seja, quanto maior a tendinopatia, quanto maior o valgismo, maior vai ser a prevalência do impacto lateral do retropé. E, em alguns casos, nós vamos ver entrapment do ligamento calcâneo fibular, como nós vimos nesse caso que acabamos de discutir. Em casos mais avançados, subluxação dos tendões fibulares podem também se interpor entre as estruturas ósseas e, ocasionalmente, a formação de bursa adventícia, isso também é um achado descrito.
Mais um caso só para a gente fixar o que acabou de ser discutido. Na fileira superior, cortes axiais ponderados em T2 FET7. Na fileira inferior, cortes axiais ponderados em T1. O que nós percebemos é que o tendão tibial posterior, no primeiro corte, se apresenta espessado, no segundo corte, ele já apresenta afilamento, no terceiro corte, ele desapareceu, houve uma ruptura, e no quarto corte, alguns milímetros ou centímetros abaixo, o tendão reaparece com aspecto irregular, com contornos irregulares, com sinal heterogêneo, achados indicativos de tendinopatia com ruptura associada do tibial posterior. Nos cortes sagitais, o que nós percebemos são achados similares ao que nós vimos na primeira paciente. Existe edema do osso subcortical, tanto do processo lateral do talos como do calcâneo, na vizinhança do ângulo de Gissane. No calcâneo, inclusive, existem alterações císticas do osso subcortical. Essa é a localização típica, a localização clássica do impacto lateral do retropé em pacientes com esse perfil. Essa era uma paciente de 80 anos de idade, normalmente são pacientes já com mais idade, principalmente do sexo feminino, e que se apresentam com sinais clínicos de disfunção do tibial posterior, principalmente com retificação da arcada plantar e com acentuação do ângulo de inclinação lateral do retropé. Eu espero que esse material tenha sido útil para vocês. Para quem quiser se aprofundar, nós recomendamos esses dois artigos, publicados pelo mesmo grupo, a doutora Donovan e a doutora Rosenberg. Se vocês gostaram, apertem o like, se inscrevam no canal, divulguem para os colegas, isso é muito importante para que a gente continue produzindo esse conteúdo para vocês, e continuem ligados porque vem muito mais conteúdo por aí. Um abraço a todos, até a próxima.